Agora, Sérgio, eu queria falar um pouco da sua experiência enquanto gestor e do que vocês estão fazendo agora na NCH Capital em meio a esse cenário todo. São duas perguntas em uma. Primeiro, o que você acha que o Comitê de Política Monetária vai fazer, não só nessa quarta-feira, mas até o final desse ano? E, diante dessas incertezas todas, como que vocês estão fazendo a gestão ativa do portfólio de vocês? O que vocês estão vendendo, o que vocês estão comprando? Bom, vamos lá. Eu acho que o Banco Central não tem nada diferente a fazer do que manter, tá certo? Não há nada que o leve a isso, tá certo? Os fatores que mantiveram a taxa alta, eu acho que quem me conhece no mercado sabe que eu critiquei muito quando jogaram a taxa irresponsavelmente a 2, como já na época eu falei, vão errar para baixo e vão errar para cima. Essa taxa está errada, a meta de inflação está errada. Ótimo, tudo bem. Só que são pecados originais que vieram com a gente. Tá? Há como corrigir? Há. Mas a primeira forma a corrigir esses pecados é que você, primeiro, mostre interesse em sanar um dos problemas que é o fiscal, que foi, né, falado, massacrado. Eu acho até muito engraçado que quando a taxa estava em 2%, você tinha uma horda de economistas que falavam que a dominância fiscal tinha chegado, né? Agora, essa mesma horda sumiu com a gente com uma taxa de quase 14%. E onde a dominância fiscal está mais perto é agora e ninguém mais fala nisso. Eu ainda acho que não é o caso. Dominância fiscal, ela entrou numa discussão acadêmica que eu acho que ela é até estéril. A dominância fiscal, ela se instala quando o local não tem mais interesse em financiar o governo a qualquer custo. Tá? E para isso acontecer, você tem que ter uma degradação da expectativa futura ou uma degradação do sentimento presente. Normalmente isso ocorre com essa pressão e essa pressão bate na moeda. A gente já teve eventos aqui muito próximos disso. Então, na medida que você olha o dólar, e quem conhece qual é o funcionamento do financiamento do governo brasileiro, você tem recursos internos que não tem para onde sair se não forem para título público. Né? Quem é o grande captador? Quem concorre com o setor real é o setor público, que é o grande tomador de recursos. Então, o problema haveria no futuro, né, numa percepção de que haveria uma responsabilidade ao conduzir os gastos e que isso poderia impactar os custos, né, e a capacidade de financiamento. Mas isso acho que não é uma coisa atual. Eu acho que perde-se uma oportunidade grande, porque se esse arcabouço tivesse sido apresentado há 2 meses, eventualmente a gente teria no próprio speech do Copom, falar: dada a melhora, indica-se, porque é muito mais importante do que a gente vê. Meta de inflação é um sistema que o Banco Central coopta a economia para que vá com ele, os agentes. A curva é formada pelos agentes, não é pelo Banco Central. O Banco Central define uma taxa e, eventualmente, a próxima, porque eles agora adoram, né, falar uma mais outra. Não sei por quê, é um pouco de ejaculação precoce, podia ficar quieto da taxa de hoje e na reunião de hoje, da próxima, dá para. Mas isso O virou pessoal uma. gostou do tal do Forward É, Guidance, deixou. não, e de já cantar a próxima. Pô, deixa uma caçapa de cada vez, vamos jogar sinuca na boa. Mas, ou seja, então eu acho que perdeu-se uma grande oportunidade. E essa oportunidade foi perdida pelo governo, e não falar que o Banco Central tem má vontade com isso. Se ele baixasse hoje a taxa, eu acho que ia ser um desastre, porque ia ficar claro que haveria um abandono da responsabilidade tem toda uma liturgia. Aquilo lá, o Copom, não é um bando de Sim. maluco que se encontra, bebe uma e fala, não, vamos baixar, não, vamos subir. Não. Aquilo lá você tem que seguir
sabe? Você tem todos os departamentos que apresentam, né? Você tem tem os Sim. modelos, Não, tem o não dá samba. para baixar no Não, grito, né? não Mas eu é. vou insistir na pergunta: o que, que você está vendendo, que você está comprando nesse cenário? Eu entendi suas dúvidas e as Bom, angústias, mas como que vocês estão gerindo o portfólio neste momento? não estou com angústia, não. Eu acho que ser um gestor angustiado, eu tinha morrido. Eu tenho 67 anos, estou vivo. A única coisa que eu não sou é angustiado. Eu tento ser pragmático ao extremo. Tá? Então, Sim. hoje, é que meu fundo especificamente é um fundo que ele é muito mais confortável. Eu carrego basicamente títulos públicos, carrego títulos de instituição financeira AAA, né? Eu carrego títulos dos 4 maiores bancos do Brasil e faço operações de bolsa sem risco direcional, que é termo, box. Então, hoje, eu estou tranquilo. O que me atrapalha até é o nível de taxa de juros. Porque taxas de juros muito altas, eles tornaram as operações de termos muito menos rentáveis do que eram, tá certo? Sim. E também a falta de direção. Se você for analisar a bolsa, ela está lateral há um ano, né? Pessoa física, que é o grande parceiro, é o cara que eu financio no termo, está perdendo dinheiro faz um ano e meio, né? Está acabando o caixa dele. Tanto é que o volume de termos caiu, sabe, há muito. Né? Você tinha 1 bilhão de operação por dia, 2 bilhões, hoje você tem 100, 150, 200 milhões, sabe? Ficou muito menor. Então a gente está tranquilo, ainda mais. O meu fundo, ele é basicamente um fundo de reserva de valor. Não é que se Uhum. você quiser ganhar dinheiro, não vai operar comigo. Você vai operar com o meu sócio, o James, que opera a bolsa, mas também hoje uma bolsa anda meio complicada. Mas a nossa Sim. linha o principal carro-chefe da casa é conservador. E, como tal, até a minha opção hoje, eu estou rendendo mais baixo que o meu histórico, estou rendendo 103, 104 do CDI, porque eu estou mais conservador. Volto a eu pegar um gancho no Gustavo. Eu acho que crédito é um problema sério. Ainda não para Banco Central, é um problema muito mais porque você imagina, fala assim, ai, problema do crédito, vamos baixar o juro. Qual a diferença para o cara que paga 14 e pagar 10? Não vai mudar nada, nada. Sabe? E ao contrário, se for muito rápida, o banco vai emprestar menos, porque ele vai ficar com medo do que. Porque né, ele vai emprestar 10 e vai ter que voltar para 20 daqui a pouco. Uhum. O que a gente está tendo é um fenômeno clássico, que chama empossamento de liquidez. Por quê? A gente teve um problema nos ativos de crédito de uma grande empresa que contaminaram um determinado segmento, que é os benditos créditos privados, que é um mercado muito grande, mas ele tem um pecado venial. A liquidez do mercado secundário é pífia em relação ao tamanho dele. Então, você tem um Sim. mercado de 3 tri que negocia 1 bi. Não vira. Isso só funciona quando está todo mundo a leite de pato. Quando o pau come, simplesmente só tem vendedor, Sim. sabe? E outra E o coisa, preço desaba em 2 segundos, né? isso, É e isso. uma outra coisa, lembre que a gente Uhum. teve um fenômeno desde 2017, num crescimento astronômico das emissões privadas, associados a um fenômeno também tupiniquim, que foram o aparecimento e o crescimento também astronômico dos fundos crédito privado. Então, o que aconteceu? Você começou a ter grandes emissões que só tinham um comprador. Você nota uma coisa, como esses crescimentos eles tinham uma correlação 1, não se criou um mercado secundário. E toda vez que você tem as vendas nesses fundos, eles não são difusos, são rupturas. Final de 19, 2020, agora final de 22. Então, é um mercado que ele não é funcional. Né? Então, essa devia ser uma grande preocupação, em criar um mercado que absorvesse isso, e não mercados unidirecionais, tá certo? Que ou são compradores
ou são vendedores. Não tem. Mercado é bom que nem bolsa. Você imagina uma bolsa que só tivesse comprador uma época e vendedor outra. Ia ser squeeze todo mês. Podia E ter. mercado de título privado, o que acontece são squeezes seguidos. Né? Então, me preocupa muito isso. Agora, voltando, o empossamento de liquidez é o quê? Sobrou essa grana, ela vai para banco. Só que banco está vendo o quê? Ele está olhando, vendo que os devedores estão com dificuldade. Ele antecipa recebimento e encarece e diminui o crédito. Então, a grana vai ficando nos grandes bancos e não vai para o setor final. E qual seria o caminho dessa grana voltar? É quando você tiver uma expectativa de um crescimento saudável, tá certo? Porque esse crescimento saudável gera renda, tá certo? Gera aumento de faturamento e gera queda de juros, né? E A aí crise volta para toda essa construção da necessidade de juros exa sustentáveis, de uma agenda de produtividade, de investimento em exatamente, infraestrutura, Bom, exatamente. excelente ponto.